Meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Edital de João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o nosso querido e amado irmão de João. Capítulo de número 6. Eu quero ler apenas o primeiro versículo. O versículo de número 1. Graças a Deus que com o intermédio de Jesus, o Senhor nos concede a vitória de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Jesus está aqui, igreja? Amém! Glória a Deus. Você achou? Diga amém. Amém! E aconteceu que depois disto, partiu Jesus para o outro lado. Tome seu assento, por favor. Mantenha a Bíblia aberta se você puder. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, eu tive um pastor muito bondoso e muito estudioso da palavra de Deus. E esse pastor, na escola dominical, ele nos ensinava dizendo que a Bíblia tem voz e fala. E é uma verdade. A Bíblia, ela costuma conversar com a gente. A Bíblia, ela costuma falar com a gente. Afinal de contas, a Bíblia, ela é a boca de Deus. A Bíblia é Deus falando. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, toda vez que você abrir a Bíblia, escolher um texto para ler, examinar e estudar. Por obrigação, a Bíblia, quando você abre ela já tem a obrigação de falar com você, de te dar uma informação. Quando eu abri com você o capítulo 6, o versículo 1, o versículo 1 ele começa dizendo assim: e depois destas coisas. Aí a gente fica indagando, o que aconteceu? O que está acontecendo? O que aconteceu de tão importante a ponto do escritor abrir o capítulo 6 dizendo que algo aconteceu? Bom, para nós termos a resposta, existe algo na Bíblia chamada contexto. Contexto é sempre aquilo que vem antes ou depois do texto, ou seja, daquilo que você leu. Então, para entender o que aconteceu depois dessas coisas, nós temos que analisar o contexto. O contexto é o que vem antes. Então, lá no capítulo 5, a Bíblia diz que João Batista, melhor dizendo, de uma maneira muito covarde, de uma maneira muito injusta, ele acabou de morrer pelo viés de martírio, ou seja, Herodes mandou matar João Batista. Herodes mandou decapitar João Batista. Qual o motivo? Qual o crime? Qual o delito este homem cometeu? Ora, é verdade que nenhum. Morreu apenas porque pregava a palavra. Morreu apenas porque denunciou o pecado de uma liderança. Morreu simplesmente porque resolveu abrir a boca e não ser conivente com o pecado de ninguém. Por causa disso, João Batista morreu perdendo a sua cabeça. Logo em seguida, a Bíblia diz que esta notícia da morte de João Batista chega ao conhecimento de Jesus. E nós sabemos que João Batista não era apenas um companheiro de ministério de Jesus. A Bíblia diz que João Batista tinha laços familiares com Jesus. Era primo. Então, quando João Batista morre, não morre apenas um profeta. Não morre apenas um companheiro de obra. Não morre apenas mais um obreiro de um ministério. Na verdade, quando João Batista morre, está morrendo o melhor amigo de Jesus.
Aí a Bíblia diz que Jesus pega os seus discípulos. Lucas capítulo 9, ele vai narrar o mesmo texto de João. Só que ele vai narrar aquilo que João não fala. O quê? A Bíblia diz que Jesus procura um lugar à parte. Ele procura um lugar reservado. Ele procura um lugar escondido para orar. Na verdade, o que é que Jesus está querendo fazer? Se isolando, se reservando, procurando um lugar à parte para orar. Na verdade, o que Jesus principia a fazer aqui é que Jesus ele quer viver o luto da perca do seu primo João Batista. Então ele se reserva, ele se guarda, ele se esconde, ele se isola, porque todos têm o direito de viver o seu luto, sim ou não? Todos têm o direito de chorar pelos seus mortos. Todos têm o direito de se reservar para poder chorar por um ente querido que partiu, que se foi e que morreu. É isso que Jesus está fazendo. Então, em um período a qual a Bíblia não diz, e eu não me arrisco a dizer, Jesus se reserva para orar. E a Bíblia diz que ele vai remoendo o seu luto. Ele vai lembrando os momentos bons que passou com João Batista. O dia que João Batista o batizou nas águas. O dia que João Batista foi a testemunha ocular, quando viu os céus abertos e o Espírito Santo descer sobre ele. O dia que o João Batista, no meio da multidão, dizia: raça de víboras, convertei-vos. Jesus começa a lembrar, dizendo que João Batista foi o primeiro a reconhecer que ele era o enviado de Deus. Quando ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus está escondido, só que a Bíblia diz que a multidão descobre aonde Jesus está. E a Bíblia diz que a massa, que o povo, que a multidão chega. E o texto é claro, dizendo que a multidão vem faminta, a multidão vem com sede, a multidão quer Bíblia, a multidão quer palavra, a multidão quer Deus, a multidão está faminta de salvação. Aí a Bíblia diz que Jesus deixa o seu luto de lado e vai atender a necessidade daquela multidão. Quando eu li esse texto, o Espírito Santo bradou aqui dentro do meu coração e disse: isto é chamada, isso é ministério, isso é ser escolhido para a obra. O que? É que no ministério a minha dor nunca estará acima da minha chamada. No ministério, o que fala mais alto, o que grita mais alto, não é os meus traumas, não é as minhas dores, não é os meus problemas. Ministério, a minha chamada tem que falar mais alto do que a minha dor. Não é simplesmente não estar bem e resolver ficar em casa. Isso não é ministério. Não é porque eu não acordei bem. Não é porque a fase não é das melhores. Não é porque a bênção não chegou. E eu não estou tomando posse do milagre que simplesmente eu vou resolver estacionar e ficar em casa. Ministério não. Ministério é com a porta fechada, você vem adorar do mesmo jeito. Ministério é estar tudo dando errado e você vir fazer a obra, colocar a mão na massa. Porque no reino de Deus, a tua chamada tem que falar mais alto do que a sua dor. É por isso que ministério não é para qualquer um. É por isso que chamada não é para quem quer. Chamada, já diz tudo, é para quem tem chamada. Porque vai chegar dias que vai estar doendo. Vai chegar dias que a noite vai ser mais escura do que as outras. Vai chegar dia que portas, janelas e comportas vão estar todas fechadas sobre o alto da sua cabeça. Mas você tem chamada. Você tem ministério. Deus confiou uma obra nas tuas mãos.
Olha o que Jesus disse contando a parábola do semeador. Jesus disse assim: e o semeador saiu. Quem está vivo aqui, igreja? O semeador saiu para semear. Ou seja, Jesus não disse o semeador ficou em casa. Jesus não disse o semeador resolveu descansar. Jesus disse o semeador saiu a semear. Saiu para semear. Às vezes teve um problema em casa, mas saiu para semear. Saiu para semear, precisando de gente para se converter na sua casa, mas saiu para semear. Saiu para semear e talvez a noite não foi a das melhores, mas saiu para semear, porque ministério é isso. Uma vez que Deus coloca a semente na tua mão, você não pode ficar em casa, você tem que sair para semear. E não é semear de qualquer jeito, pastor Ivone. Olha o que o Salmo 126 diz: é semeando e chorando. O Salmo 26 diz que aqueles que semeiam com lágrimas. Ministério é isso, irmão. É semear e às vezes não é semeando com um sorriso colgate no rosto. Às vezes você vai para semear chorando. Às vezes você sai para semear debaixo de pranto. Às vezes você sai para semear com o coração machucado, doído, sangrando, mas você sai para semear. Aí o salmista continua dizendo: porque aqueles que andam semeando, chorando, voltarão com alegria, trazendo consigo as suas recompensas. Olha que lindo. Aquele que anda semeando e chorando, não é semeando parado, é semeando andando. Não é porque está chorando que tem que parar, não. Chorando continua andando, filho. Isso é ministério, meu amado e minha amada. Ou você você achou que depois que ia e virar obreiro, as coisas iam ser top para você? Não. Jesus não chama playboyzinho para altar, não, queridão. Jesus não chama patricinha para obra, não. Tem um monte de irmãzinha metidinha dondoca de igreja por aí, e Jesus não chama ninguém para ser dondoca, playboyzinho e nem patricinha de igreja. Jesus chama semeador, que semeia na lágrima, na dor, mas não para de semear. Aleluia! Então continua semeando, enquanto você não vê a sua casa servir a Deus, chorando mesmo, mas continua a semear. Porque no reino de Deus é o único lugar em que a colheita ela é segundo aquele que rega. Pastor Ivone, se eu semear uma semente de banana, eu vou colher uva? Se eu semear aqui uma semente de laranja, eu vou colher maçã? Sim? Agora no reino de Deus é diferente. No reino de Deus é o único lugar que você semeia uma coisa e você colhe outra. Pastor, me prova. Olha o que o salmista diz: aqueles que semeiam com lágrimas colherão lágrimas. É isso? Não, ele diz: aquele que semeia lágrima, ele vai colher alegria, ele vai colher vitória. Quem semeia lágrima no altar, ele colhe milagre, colhe providência, colhe alegria. Pega na mão de quem está vivo aí, crente, só de quem está vivo aí, chacoalha esse crente aí, para ver se ele está no culto. Diga para ele: se prepara, tem uma colheita de vitória chegando aí. Diga para ele: se prepara, tem uma colheita de exaltação. Quem pega essa palavra?
sedenta. Aí a Bíblia diz que Jesus desce do monte onde ele estava e vai atender a multidão. E as horas já estão avançadas. Aí Jesus simplesmente olha para o povo e vê que o povo só não quer e não precisa só do espiritual. O povo também precisa comer. Aí Jesus chama Filipe e diz: Filipe, dá de comer para esse povo. Porque o espiritual eles já estão fartos. Agora provê o físico para eles. Filipe olha para Jesus e diz: Mestre, onde compraremos pão para todo esse povo? E é o seguinte: pelo que eu vi na tesouraria, é muito pouco dinheiro para muita gente. Aí de repente, do nada, vem André, carregando nos braços um menino. E André disse: Mestre, ei, está aqui um menino no meio do povo. Não sei de onde veio, não sei onde mora, não sei o nome, não sei se é obreiro, onde mora, a carteirinha da conversão, não sei quantas horas orou hoje. Mas uma coisa eu sei: o que, André? Ele tem 5 pão e 2 peixes. 5 pão e 2 peixes? 5 pão e 2 peixes. Escuta para você entender onde eu vou chegar. O pão na mão de um homem normal é apenas um pão. O pão na mão do menino era apenas um pão. Mas quando o pão saiu da mão do menino e foi para a mão do mestre, aí não era apenas mais um simples pão. O pão na mão de um menino alimenta um homem só. Agora o pão na mão do mestre alimenta uma multidão. O pão na mão de um homem é apenas um pão, mas o pão na mão do mestre é um pão potencializado. Então, na hora mais crítica, no momento mais crítico, um pão resolveu o problema de uma geração. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Você é este pão. O pão na mão do menino é apenas um pão. Mas quando o pão saiu da mão do menino e foi para a mão do mestre, o pão foi potencializado. Sabe o que o Espírito Santo me disse nesta tarde de hoje na minha oração? Está na hora do meu povo sair da mão dos meninos. Você vai ficar até quando na mão de meninos? Você vai ficar na dependência de homens até quando? Enquanto você estiver na sacolinha de um menino, você não vai ter valor. Enquanto você estiver dentro da sacola de homens, você não terá valor. O mestre está aqui nesta noite, está falando: sai da mão do homem e vem para minha mão, porque na minha mão eu te valorizo. Na minha mão eu te valorizo. Na minha mão eu te valorizo. Na mão do menino era só mais um pão. Na mão daquele garoto era mais um pedaço de pão. Mas na mão do mestre, o pão conseguiu matar a fome e resolver o problema de muita gente. Eu e você somos esse pão nas mãos de Deus. Enquanto estávamos na mão de homens, era apenas um pão.
Enquanto você estava na mão do sistema lá fora, era apenas um pão. Enquanto você estava à mercê do sistema, você era apenas um pão. Enquanto você estava refém a pessoas e a homens, você era apenas um pão. Mas a partir do momento que você caiu nas mãos do mestre, você não é mais um pão. Você é aquilo que vai saciar a fome de uma geração. Você é aquilo que vai resolver o problema. Levante uma mão direita, deixa eu perguntar. Quem é pão na mão do mestre aqui, me dá um sinal. Quem é pão na mão do menino, fica calado. Quem é pão na mão de homem, fica quieto. Mas quem é pão na mão de homem, me dá um sinal e abre a boca e dê glória. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. É Deus descendo e falando na minha mão. Você tem valor. Eita Jesus. Eu passei 20 anos da minha vida na dependência química. Eu passei 20 anos da minha vida na mão do diabo. E sabe qual foi a única coisa que o diabo fez nesses 20 anos? Foi me escravizar no crack, na cocaína, na maconha. Os 20 anos que eu passei na mão do diabo, a única coisa que ele fez foi me jogar atrás de umas grades e me fazer um presidiário. Aí Jesus chegou, olhou para o diabo e disse: diabo, 20 anos na sua mão, você só fez isso. Dá ele para mim aqui agora. E eu vou mostrar para você o que eu posso fazer em um dia. Esse pedaço de pão na minha mão. Glória a Deus. Você está entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Na mão do diabo, o diabo amassa o pão, o diabo pisa no pão, o diabo humilha o pão. Mas o pão, quando cai na mão de Jeová, vira pastor, vira missionária, vira pregador. Eu vim pregar meu reino aqui. Fica em paz. Eu vou resgatar meu reino da tua casa. Eu vou visitar o pequeno nesta noite. Eu vou tirar alguém do balcão do bar nesta noite. Eu vou fazer. Eu vou dar 1 minuto para você adorar, vai. Enquanto você adora aqui, Jesus fecha uma pequena laje. Vai. Enquanto você adora aqui, eu fecho a boca do leão laje. Enquanto você adora aqui, eu estou dando livramento lá do outro lado. Vai sair da mão do homem. Vai sair da mão do traficante. Vai sair da mão do dono do boteco. Vai vir da mão do mestre. Vai. Vai vir da mão do mestre. Ei, escute, eu vou encerrar. Como é bom ser um pão na mão do mestre. Quando o pão chega na mão do mestre, é sinal que coisa boa vai sair de lá. É sinal que coisa grande Deus vai fazer. Só que você parou para pensar que antes do pão chegar na mão do mestre, primeiro passou na mão de quem? Do menino, sim ou não? Sim. E antes do pão chegar na mão do menino, passou na mão de quem? De quem? Do padeiro. Antes do pão chegar na mão do menino, o pão chegou na padaria.
padaria, ou foi feito na padaria. Todo mundo quer ser pão na mão do mestre. Mas pão, antes de chegar na mão do mestre, primeiro tem que passar na padaria. Já viu como é que é o processo? Já viu como é que o padeiro faz o pão? A dona de casa que um dia resolveu fazer um pão para o marido em casa, como é que faz? Pega a massa, sim ou não? Coloca água, coloca farinha, coloca ovo, coloca fermento, joga tudo lá e faz o quê? Bate. Amassa. Eita, alguém pegou. É Deus dizendo: eu vou usar, eu vou derramar da minha glória, mas primeiro eu vou amassar, primeiro eu vou bater, porque assim como o barro, o oleiro amassa para fazer barro, assim o padeiro amassa para fazer pelo pão. E é isso que a gente não quer. A gente quer que o pão saia instantâneo. Pão não é miojo não, filho. Pão para ser pão passa pelo processo. E Jeová vai amassando aqui. Eita glória. E Jeová vai amassando ali. E você não está entendendo o porquê de tanta luta, o porquê de tanto vale, o porquê de tanta lágrima. É Deus dizendo: eu vou te honrar, mas primeiro eu vou dar uma amassada. Aí depois que o padeiro amassa, machuca, maltrata a massa, sabe o que ele faz? Põe a massa para descansar. Esquece a massa. Essa é a segunda fase do pão em fabricação. Qual é, pastor? É o tempo do descanso, é o tempo do silêncio. O padeiro sabe aonde está a massa, sim ou não? Mas ele deixa ela lá. Deus sabe aonde você está, sim ou não? Mas ele está, ó, em silêncio. Ele sabe a tua dor, sim ou não? Mas está em silêncio. Ele sabe aonde dói, mas está em silêncio. Ele sabe como vale maltratou você, mas ele está em silêncio. Porque a massa, ela precisa do período de descanso. Porque se a massa não curtir, ela não consegue ter a evolução necessária. Aleluia! Sabe qual é o período que mais dói para o crente? Não é o período do amasso, é o período do silêncio. Porque silêncio de Deus dói. Oh, dói. Silêncio de Deus machuca a alma.